Bom dia, bom dia, bom dia, mulheres abençoadas, mulheres de valor, mulheres de Deus. Estamos aqui com a mesa posta, servida pelo Rei dos Reis, para que a presença dele seja cada vez mais abundante dentro do nosso coração. E nessa manhã, eu quero trazer para vocês 3 conselhos para uma vida abundante. É um devocional onde o Senhor me entregou 3 conselhos para uma vida abundante, uma vida de paz, uma vida de prosperidade, uma vida onde não é que nós não tenhamos mal, nós vamos viver o dia mal, né? O Senhor me entregou agora uma palavra onde Ele disse: filha, ontem não tinha sol e hoje você não acordou e o dia está nublado, chuvoso. Assim vão ser os momentos da tua vida, mas em todos eles eu estarei contigo. E eu quero profetizar essa palavra também para você. Não importa o momento em que você viveu ontem e o que você está vivendo hoje. O que importa é que o Senhor estará conosco em todos os momentos. E a mão dele será sobre nós em todos os momentos, guardando a nossa vida. E entenda que tudo que nós passamos é para o nosso amadurecimento espiritual e emocional, mas principalmente o espiritual, porque a disciplina de buscar as coisas de Deus em primeiro lugar é árdua, é difícil, é desafiadora, né? Hoje, por exemplo, eu acordei e aí meu pai estava aqui próximo, então nós fomos levar 2 dos meninos para ficar uns dias, né, de férias na casa da avó. Então nós levamos até onde meu pai estava para que eles fossem para casa dos meus pais. E eu não consegui fazer meu devocional cedo, como eu sempre faço. E hoje eu senti esse peso, sabe? Espiritual. Então quando eu retornei, eu fiquei mais de 1 hora aqui, lendo a Bíblia, buscando de Deus uma direção para poder trazer o devocional aqui. E só agora, no finalzinho desse tempo, quando eu disse, eu vou entrar na live, mesmo sem saber o que falar, o Senhor veio e derramou da palavra dele para nós. Sabe? Então, não é fácil. É uma rotina que nós precisamos exercer e executar ela todos os dias até que ela faça falta, né? Hoje de manhã eu senti falta do meu devocional, porque é a primeira coisa que eu faço pela manhã. Então, compreenda que é uma das coisas, que é um dos conselhos que o Senhor vai trazer para nós hoje. Não é? Mas vamos ler a nossa Bíblia, porque devocional sem Bíblia não é devocional, tá? É só uma sessão de coach, né? Não falam aí que tem tantos pastores aí que estão coachando e não pregando a palavra, ministrando a palavra. Isso é uma verdade, né? Mas eu não tô aqui para coachar a vida de ninguém, eu não tô aqui para trazer nenhuma estratégia. Eu quero trazer a palavra de Deus e a essência da palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então, nós vamos ler o livro de Tiago, capítulo 5, versículos 11, 12 e 13, tá? Então, versículo 11. Consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Sabem como no final o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. O primeiro conselho está no versículo 11. Aqui o Senhor nos aconselha a ser pacientes, assim como Jó foi. Se você não conhece a história de Jó, eu te convido a ir lá no livro de Jó, na Bíblia, leia a história de Jó. É uma história mesmo de vida, né? Jó perdeu tudo e o Senhor restituiu tudo. Eu quero que você entenda que haverão momentos em nossa vida em que nós vamos colher aquilo que nós plantamos, né? Plantamos uma semente ruim e vamos ter a colheita ruim. Mas haverão momentos também extremamente pontuais, onde o Senhor vai liberar uma palavra sobre a nossa vida, onde Ele vai nos tirar algumas coisas que são necessárias para o nosso amadurecimento e crescimento. E foi isso que aconteceu com Jó. E o mais lindo da história de Jó é que ele não murmurou.
Em momento algum, ele culpou a Deus por aquilo estar acontecendo na vida dele. E nós vemos em diversos pontos da história de Jó, ele dizendo assim, o que eu fiz, Senhor? Questionando a Deus, onde eu errei? Porque ele sabia que a vida dele era um exemplo para as outras pessoas. A vida dele era um exemplo a ser seguido. Ele era um homem que ele fazia as entregas dos sacrifícios, inclusive pela vida dos filhos. Porque se os filhos pecassem, ele dizia, né? Senhor, perdoa os meus filhos. Né? Então ele entregava os sacrifícios pelos filhos, além de entregar pela vida dele pelos filhos, para que o Senhor preservasse a vida dos filhos. Sabe? Então ele era um homem extremamente correto. Se você for ler a Bíblia, você vai ver a Bíblia relatando quem era Jó. Só que aí, numa conversa entre o diabo e Deus, né? Satanás olha para Deus e diz, eu vi teu servo Jó, mas eu duvido que ele continue te servindo e te honrando diante da dificuldade. Ele faz isso porque a vida dele é boa, ele tem tudo, não tem falta de nada. Mas Deus conhecia o coração de Jó. E Deus disse, né? Então vai lá, pode tocar na vida de Jó. Pode tocar, né? Pode tirar tudo que tem nele, só não toca na vida dele. E o mais incrível é que, eu quero abrir um parêntese aqui para que você compreenda, porque existe uma palavra no Novo Testamento que fala, né? Que o marido deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa e eles se tornarão uma só carne, tá? E lá no livro de Jó, quando Deus libera Satanás para vir e tocar nas coisas de Jó, né? E atacar Jó, tirar tudo que Jó tinha, o Senhor diz, né? Só não toque na vida dele. E a única coisa que ficou de pé foi ele e a esposa. Por quê? Porque o homem se unirá à sua mulher e eles se tornarão um só. Então, a partir do momento em que Deus disse para o diabo, tu não toca na vida dele, Deus estava dizendo, não toca na vida dele nem na dela. É um princípio bíblico, nós nos tornamos um só. Fecha parênteses, vamos seguir, né? Que esse é assunto para outro devocional, né? Não é nem para um devocional, para uma live sobre casamento. Então, eu quero trazer aqui para você, né? A paciência que Jó teve. Jó foi um homem extremamente paciente. Ele viveu todo aquele sofrimento e Deus o recompensou. Então, aqui em Tiago, capítulo 5, versículo 11, aqui fala, né, que Jó foi um homem de muita perseverança. E para que nós sejamos perseverantes, nós precisamos ter paciência. Então, anote aí o primeiro conselho para uma vida abundante. É paciência. E aí, com paciência, anota aí, perseverança, coragem, calma, confiança, né? Tantas coisas que englobam o ter paciência. O segundo conselho está no versículo 12, que nos diz o seguinte, acima de tudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por coisa alguma. Não façam juramentos vãos. Que seu sim seja de fato sim e seu não, não, para que não pequem e sejam condenados. É aquele famoso ditado, né? Sim, sim, não, não. Seja uma mulher de atitude, de firmeza. E quando eu falo isso, não é só com os outros, é dentro da sua casa também. Seja uma mulher de sim, sim e não, não. Seja uma mulher que quando você diz para o seu filho, não faça tal coisa, porque senão eu vou colocar você de castigo, e ele for lá fazer, e você abrir mão do castigo, não abra mão do castigo. Seja uma mulher do sim, sim, não, não. Seja uma mulher que é o bom filho, agora você vai ser disciplinado. Eu vou te punir de alguma forma, tirando um brinquedo, colocando uns minutinhos na cadeira do pensamento, no meu caso aqui é o banheiro, no banheiro, senta lá, fica lá um pouquinho, pensar no que você fez. Seja uma mulher de sim, sim, não, não. Seja uma mulher que arca com as consequências dos seus atos. Sabe, muitas vezes, o fato de nós não sermos firmes, pessoas de palavra, vai fazer com que a gente seja aqui, né, não pequem para que não sejam condenados, vai fazer com que nós paguemos o preço sobre os nossos atos. Agora, a partir do momento
que nós vivemos uma vida de princípios, tudo aquilo que discordar dos princípios que nós vivemos, nós precisamos ser firmes e dizer que não. Não deixar aquele pecado revestido de santidade entrar dentro da nossa casa. Então, o segundo conselho para uma vida abundante seja uma mulher de firmeza de palavra. Sim, sim, não, não. Tá? E o terceiro conselho está no versículo 13, que diz o seguinte: algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Aqui Deus está falando sobre uma busca incessante pela presença dele. Existem momentos em nossa vida. Acho que parou a nossa música aqui. Vamos botar de novo o louvor. Foi. Existem momentos na nossa vida que nós achamos que não precisamos orar. Nós estamos tão bem que a gente não busca a Deus. Só que a palavra nos diz que mesmo que a gente esteja feliz, a gente tem que cantar louvores, a gente tem que adorar a Deus. Não existe um momento na nossa vida em que a gente tem que deixar de buscar a presença de Deus. Não existe, esse momento não existe. Eu quero que você entenda que a rotina de uma vida espiritual precisa acontecer todos os dias. O compromisso de ler a palavra de Deus e de buscar a presença de Deus precisa estar na sua agenda todos os dias. Haverão dias, como eu contei no início da live, em que você não vai conseguir gerar aquela rotina da forma com que você gostaria. Por exemplo, acordar de manhã 30 minutos antes, tá? E nessa solitude, no silêncio da casa, enquanto ninguém acordou, você se colocar de joelhos e fazer uma oração de 30 segundos, entregando seu dia para Deus, agradecendo porque você acordou, porque você está respirando, porque você tem uma casa, você tem uma família. E aí depois pegar a Bíblia e ler um capítulo que leva menos de 5 minutos para você ler um capítulo da Bíblia. É essa a rotina. Essa rotina espiritual precisa fazer parte da sua agenda. Precisa ser um compromisso seu consigo mesma. Sabe, você não vai fazer isso para Deus, você vai fazer isso para você. Porque isso vai gerar uma dependência da presença de Deus dentro do seu coração e no seu espírito, que você não vai conseguir mais ficar sem fazer. Então, no versículo 13, alguns de vocês estão passando por dificuldades, orem. Alguém está feliz, cante louvores. Busque incessante pela presença de Deus. Esse é o terceiro conselho para uma vida abundante. Buscar a presença de Deus. Estar na presença de Deus. Não é só ler a Bíblia de forma mecânica. É orar e conversar com Deus. Não uma oração pronta, mas uma oração de coração. Porque Deus sabe o que está dentro do seu coração, você não pode negar. Seja orgulho, seja inveja, ou seja sentimento de paz e de abundância. Deus sabe o que está dentro do seu coração. Se tem alguém que você não pode enganar, é a Deus. Então ore e busque a presença de Deus todos os dias. Tenha essa rotina espiritual de buscar a presença de Deus. Ele precisa estar em primeiro lugar na sua vida. Então, no devocional de hoje, nós falamos sobre 3 conselhos para uma vida abundante. Paciência, firmeza de palavra, sim, sim, não, não. Seja uma mulher de princípios. E o terceiro conselho, uma busca incessante pela presença de Deus. Sobre buscar a presença de Deus, eu quero que você entenda que terão dias que serão difíceis, terão dias que será desafiador, que você vai ler a Bíblia e você não vai entender nada do que está nela. E tá tudo bem. O importante é você cumprir a sua rotina de buscar a Deus. Amém? Então que Deus abençoe a nossa manhã. Tá bom, amor. Chegou alguém aqui agora, né? Então, que Deus abençoe a nossa manhã, que seja uma manhã de paz e prosperidade. Eu profetizo sobre a sua vida um derramar dos céus, um derramar do Espírito Santo sobre a sua casa
e sobre a sua família, em nome de Jesus. Beijo. Nos vemos amanhã de manhã.